Todos, glória a Deus, que é muito bom estar aqui com vocês nessa noite. E realmente, desde o começo da abertura, desde o irmão Enzo pronunciou, e as orações, a oferta, a ceia, tudo louvor, realmente eu me sinto assim muito, realmente assim, eu me rejuvenesci espiritualmente. Isso é muito bom. E sabe que realmente a igreja realmente está aqui contente, forte, para realmente louvar o nosso único Senhor. Irmãos, vamos abrir a Bíblia na carta de Gálatas. Agora é o capítulo 4. Lembrando que domingo passado foi sobre comunhão. Agora é serviço. Então, Gálatas capítulo 4, versículo 12 em diante. Então esse é o tema dessa mensagem, é o serviço. E realmente, irmãos e irmãs, é uma coisa que realmente nunca deve perder, é a nossa qualidade, né? Essa característica que é o serviço cristão. E aqui nessa carta de Gálatas, Paulo realmente ele vai informar aos irmãos que eles tinham essa qualidade, o serviço cristão. Porém, e infelizmente eles perderam essa noção desse serviço. Mas vamos entender o porquê de toda essa situação. Então, Gálatas capítulo 4, e no versículo 12, diz assim o texto: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. Verso 13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que foi a minha enfermidade na carne, vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Verso 15. Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, serviço cristão. Só ajudar aqui o microfone um pouquinho. Melhorou? Ótimo, excelente. Obrigado, irmão. Então, irmãos, eu quero iniciar assim, nesse sermão, nessa mensagem. É uma situação que quando o Enzo passou para mim o texto, eu passei a semana todinha meditando, refletindo assim, nossa, como realmente o texto é rico, bom para mim e até para a igreja, para todos nós. Entender realmente o que é serviço cristão. Eu lembro que anos atrás, isso foi lá em Manaus. Eu lembro que eu fui fui ajudar uma certa congregação lá no estado de Roraima. E lá, nesse estado, né, havia um município chamado Entre Rios. E eu conheci um certo irmão, infelizmente não está conosco, né? Já saiu da fé cristã há muitos anos. Mas naquele tempo, nossa, foi muito bom. Conheci ele pessoalmente, ele, toda a família, a esposa, os filhos. E nós dois ficamos muito amigos, muito mesmo, assim, muita intimidade. E eu lembro que naquele tempo, isso foi por volta de 1998 ou 99. E nós, na madrugada, oramos junto. Era por volta de 4 horas, 4:30 da manhã. E era tão bom, sabe, essa nossa amizade cristã. E ele era um homem muito apegado ao evangelho. Muito apegado. E eu lembro que ele falou assim: Ivan, quando você for a Manaus, traga para mim livros, né? Estudo que eu quero aprender mais e mais, porque ele fazia parte de uma denominação. Mas quando ele foi batizado e conheceu o evangelho, pensa no homem assim, voltado à sã doutrina e especialmente ao serviço cristão, porque ele, a esposa, os filhos eram totalmente hospitaleiros. Eu confesso, eu me senti como fosse ele, como fosse um pai para mim, assim, fisicamente. Foi muito assim, lá eu passei nessa cidade, foi quase 6 meses, ajudando aquela igreja,
nós dois cooperando na pregação, no ensino, e ele me ofereceu um quarto para mim, comida à vontade, roupa. Nossa, eu fui muito acolhido por ele e pela família. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, ele começou a apegar-se a duas coisas: o mundo religioso e o próprio mundo, porque ele tornou-se vereador. Isso para mim foi até preocupante, porque certa vez, numa certa reunião, na sua casa, estava presente ele, eu também, e mais um deputado federal do estado de Roraima. E ali a conversa era sobre política. Ele falou: eu quero me eleger para ser vereador nessa cidade. E naquele momento fiquei preocupado. E ele ganhou, se envolveu na política e especialmente numa outra religião, numa denominação. Então, quando eu li essa semana Gálatas, eu pensei nele e na família, porque hoje não estão mais conosco, né? Já se passou muitos anos, ele é outra pessoa. A última vez que eu tive contato com ele foi em 2010. Nossa, mudou totalmente a maneira de falar, a maneira de viver, especialmente a parte cristã. Perdeu a família, já está com outra mulher, ou seja, aquele homem que eu conheci, hospitaleiro, apegado à sã doutrina, ao Evangelho de Cristo, servidor, já não é mais o mesmo. Por isso, quando nós lemos aqui Gálatas, você pode perceber, Paulo começa a falar: o que foi que aconteceu com vocês? O que foi que aconteceu? Tanto é que no versículo 12 ele fala assim, né? Vou ler novamente: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico. Ele fala: olha, você sabe quem era eu no passado. Isso que Paulo quer dizer. Quem era o apóstolo Paulo? Paulo era um homem totalmente arrogante, apegado, né, à religião, fariseu. Só para entendermos bem o que Paulo quer dizer no verso 12, vamos ler rapidamente, vamos voltar aqui para a carta de Filipenses. Filipenses, do capítulo 3, versículo 4 ao 8. Então, Filipenses, no capítulo 3, versículo 4 a versículo 8. Filipenses 3, verso 4, diz assim um texto: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que é para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, e por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, ou seja, Paulo fala aqui, né, aos Filipenses: olha, lembra que era eu no passado, esse era eu, mas agora eu estou em Cristo. Então, se você voltar para Gálatas, no 4, no versículo 12, ele fala: olha, assim era eu no passado. Ele fala assim: olha, sabendo qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico. Ou seja, em nada eu ofendi vocês. Ou seja, Paulo falou para quem? A esses irmãos na região da Galácia: olha, em nada eu ofendi vocês, porque vocês sabem quem era eu no passado. Ou seja, ele fala assim: olha, irmãos, eu vos suplico, né? Eu regozijo a vocês. Ou seja, quem era antes e depois. Ou seja, é você fazer uma análise: olha, quem era eu no passado? Quem era o Wenderson? Quem era a Silvânia? Quem era qualquer um de nós? O antes e agora o depois em Cristo. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que esses irmãos regrediram, voltaram para trás. Já perderam o brilho de servir, o brilho de estar
apegado a quem? Ao Evangelho de Jesus. Por isso que no verso 13 ele fala, verso 13, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. O verso 14, e posto que a minha enfermidade da carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo e nem desgosto. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ou seja, do verso 13 ao 14, você pode perceber que Paulo ele faz um relato. Olha, vocês irmãos me receberam como anjo. Eu tinha uma enfermidade. E claro, né, a Bíblia deixa bem claro que Paulo tinha. Ninguém sabe se era uma enfermidade nos olhos, ou foi quando Paulo, né, se converteu, lá em Atos, que ele caiu nela de cima, né, na fuga, né, por causa dos religiosos. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas Paulo tinha uma enfermidade física. Mas o ponto é, Paulo ele vai elogiar, olha, vocês irmãos, apesar dessa minha enfermidade, vocês me acolheram. Irmãos, como é tão bom, sabe, você ser cuidado, acolhido pelos irmãos e pela igreja. E Paulo lhe fala isso a esses irmãos, né, na Galácia. Olha, vocês cuidaram de mim. Porque, irmãos, não é fácil. Uma pessoa doente, é trabalhoso. Tem que estar lá olhando, tem que estar cuidando, tem que estar limpando. E esses irmãos da Galácia fizeram isso com Paulo. Ou seja, o que dá a entender que realmente quando Paulo escreveu a essa igreja, eram homens e mulheres hospitaleiros. Eles tinham prazer em servir aos irmãos. E fizeram isso com quem? Com o apóstolo Paulo. Tanto é que você pode perceber no verso 14, bem no final, ele fala assim, né? No finalzinho, aliás, não me revelaste desprezo e nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ou seja, esses irmãos cuidaram do apóstolo Paulo. E sabe, meus irmãos, é isso que vamos perceber, que nós como igreja jamais deve perder essa nossa identidade. É o serviço cristão. Porque se nós perdemos isso, essa nossa característica, essa qualidade, infelizmente vai se tornar uma igreja fria, legalista, materialista, ou seja, aquele amor ao próximo já acabou. E Paulo fala que, olha, vocês cuidaram de mim como se fosse um anjo de Deus. Ou seja, eles tinham o quê? Esses irmãos, amor, cuidado e hospitalidade. Se você perceber, a gente vai até ler aqui rapidamente. Isso vai lembrar de quem? De Jesus. Olha só, em Mateus no capítulo 25, Mateus 25, e vamos ler do versículo 34. Essa passagem, isso mostra como esses irmãos cuidaram do apóstolo Paulo. Então, Mateus, no capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 34. Isso mostra que realmente os irmãos da Galácia, eles aprenderam muito bem com Jesus, foram muito bem ensinados. Então, Mateus 25, no verso 34, diz assim um texto. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes enfermo. E me visitastes, preso e fostes me ver. Ou seja, esses irmãos da Galácia, eles aprenderam com Jesus a cuidar, a amar e ser hospitaleiro. Irmãos, que nós como igreja, cada um de nós, jamais deve perder essa qualidade
esse serviço cristão. É muito bom, irmãos, quando você chega aqui no prédio, eu vou chegar cedo porque eu quero servir. Estar com os irmãos, cuidar, né, da parte do som, limpeza do prédio, como está a ceia e o pão, como está os ventiladores, ou seja, você faz toda essa análise de tudo isso, como está o meu irmão em Cristo, dá um abraço, um aperto de mão, isso é serviço, isso é amor, é hospitalidade, é o cuidado que tem que ter, né, entre nós uns aos outros, amor, hospitalidade e o cuidado. Irmãos, também isso me faz lembrar também de anos atrás. Eu lembro que quando eu fui fazer teologia lá em Campo Grande, na Secris, eu confesso que eu fiquei com medo, porque eu nunca tinha viajado de avião. E ainda mais você ir para outro estado. E sabe, irmãos, ao chegar naquela cidade, aqueles irmãos receberam muito bem a mim. Eu fui bem cuidado, fui muito amado. Eu cheguei no período do mês de julho, frio. Eu não sabia, né? Eu fui com uma roupa comum. E ao chegar na rodoviária, para mim trouxeram o casaco, sabe? Trouxeram edredom. Nossa, eu fiquei... Que bom, né? E durante 2 anos, nossa, cada irmão, cada irmã, cada família, nossa, como foi bem recebido, foi bem cuidado durante todo esse tempo. Tanto é que quando eu voltei para Manaus, irmãos, eu confesso, eu fiquei um pouquinho com depressão. Sabe por quê? Porque eu tinha saudade daquele amor, daquele cuidado, do carinho e também, especialmente de quê? De tanto assim, tanto amor que, nossa, eu fiquei com muita saudade, né? Dos irmãos de Campo Grande. E assim, irmãos, Paulo ele fala aos irmãos da Galácia: vocês fizeram isso por mim, me trataram bem, me cuidaram da minha enfermidade. Realmente isso é o verdadeiro evangelho. Jesus faz isso. Ele mostra a mente ao pecador como é importante a pessoa realmente se batizar, nova criatura, está servindo uns aos outros. Irmãos, nós como igreja aqui no Gereçati temos que ter essa qualidade aqui na nossa vida espiritual. É o serviço cristão. Mas olha só o verso 15, né? Gálatas 4, versículo 15, fala assim, aqui o texto. Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar. Ou seja, Paulo que diz, olha, vocês foram tão bons comigo, tive todo amor, tanto carinho por vocês, que vocês tinham até coragem de até, tipo assim, uma expressão, né? De até doar, né? Os seus olhos para mim. Ou seja, né? Você pode perceber que realmente a igreja aqui na Galácia encheu realmente esse amor, esse serviço cristão, de ter todo esse cuidado de estar o quê? Cuidando uns dos outros. Mas, quando você lê claro que não vou ler, né? Mas no verso 16 em diante, Paulo faz uma pergunta. Ou seja, o que foi que aconteceu com vocês? O que aconteceu? Irmãos, aqui nesse texto, eu coloquei aqui 5 lições para a nossa meditação e reflexão. Primeira lição. Nós, vocês, será que nós perdemos a alegria de servir a Deus e aos irmãos? Pode meditar, refletir. Eu me pergunto, será que eu e Ivan Júnior, ou cada um de vocês, será que perdeu a alegria de servir a Deus e aos irmãos? Paulo aí percebeu isso. Poxa, eu cheguei aqui, preguei o evangelho, tive todo o cuidado, vocês me amaram, cuidaram de mim, e agora o que aconteceu? Estão regredindo, voltando para trás, sendo legalista e voltando que as práticas da velha aliança.
E cadê aquele amor verdadeiro? Cadê aquela hospitalidade? O que aconteceu com vocês? Então, essa é a primeira lição. Será que nós estamos perdendo a alegria de servir a Deus e aos irmãos? Porque isso pode acontecer, meus irmãos. De repente, eu estou aqui louvando a Deus, cultuando, mas não tem mais prazer, a alegria de estar servindo. Chega atrasado, veio uma vez por mês no culto, porque foi perdendo a alegria. Não tem mais vontade de servir. Não tem. Cuidado, irmãos, muito cuidado. Então, essa é a primeira lição. Fica para nós como uma reflexão. Segunda lição. Será que nós perdemos a alegria da salvação por causa do legalismo? Opa, cuidado. Irmãos, cuidado com o legalismo, porque não faz parte da igreja. Por quê? Olha só, essa pergunta. Será que nós perdemos a alegria da salvação por causa do legalismo? Ser legalista pode resultar em tristeza, e sabe por quê? Tristeza. Primeiro, faz as pessoas se sentirem culpadas em vez de ser amadas. Sabe, irmãos, quando a gente perde a alegria de servir a Deus, o serviço cristão, realmente é o que acontece. Você começa a culpar em vez de ser amado. Então, muito cuidado com o legalismo. Número 2, ser legalista, ele produz o quê? Rejeição em vez de arrependimento. Arrependimento, meus irmãos, é mudança de vida. Eu preciso mudar, pequei contra Deus, pequei contra os meus irmãos e agora eu quero voltar a servir aos meus irmãos. Eu quero voltar ao que realmente eu era antes no passado, quando me batizei com todo gás, com toda alegria. Me arrependo, agora eu vou voltar a servir. Mas, infelizmente, esse legalismo ele traz isso. O quê? Ele produz uma certa rejeição em vez de arrependimento. Terceiro, ser legalista, ele enfatiza o desempenho em vez de relacionamento. Porque quando não quero servir a Cristo, quando não quero servir aos meus irmãos, é o que acontece. A parte do próximo relacionamento fica meio distante. E isso é legalismo. Número 4. Ser legalista, ele enfatiza o erro e não a obra de Cristo que ele fez por mim e por você. Porque o legalista não quer servir, não. Não quer servir. Ele procura erros. Ixi, o irmão está com uma blusa diferente. O irmão chegou atrasado. Ele começa a ver defeito. Em vez de estar servindo, em vez de estar fazendo o melhor para o Senhor, ele começa a apontar os erros. Isso é legalista. Ou seja, é o que aconteceu com a igreja da Galácia. Perderam aquela identidade do amor, do evangelho e do serviço cristão. Agora são totalmente legalistas. Então, cuidado, meus irmãos. E acontece muito da igreja do Senhor. Acontece, irmãos. Eu vejo isso. Assim, no ambiente cristão, esse legalismo, né? Dentro da igreja. Então, cuidado. Em vez de estar apontando o erro, ele não está vendo o principal, a obra de Cristo, né? Agindo na minha vida e em nossas vidas. Irmãos, número 3, para nossa meditação, outra lição. Você está vivendo, está servindo pela fé em Cristo ou tentando viver de acordo com as exigências e expectativas das outras pessoas? Porque isso pode acontecer. Quando eu perco a noção de estar servindo a Jesus, em Deus e na comunhão na igreja, o que acontece? Às vezes eu estou vivendo em vez de viver a vida pela fé em Jesus, constantemente eu estou o quê? Não. Eu começo a viver de acordo com as exigências
da liderança, do irmão, do fulano, e assim por diante. Ou seja, ele perdeu a noção do serviço. Não está vivendo, não está servindo a Jesus. Ou seja, ele vive de acordo com o quê? Com as expectativas do fulano. Então, muito cuidado, porque isso pode perder a noção, né, de servir a Jesus. Número 4, quarta lição. Liderados servindo a Cristo ou liderados por homens? Porque quando eu estou sendo liderado por Cristo, isso é natural. Eu vou estar servindo, claro, de imediato a Deus e aos irmãos. Mas, será que eu estou sendo liderado de estar seguindo o homem ou liderado por Cristo? E, finalmente, a lição número 5. Lucas 6:40. Lucas 6, do capítulo 6, versículo 40. Vou aqui rapidamente esse texto. Lucas 6:40. Essa é a quinta e a última lição. Lucas, no capítulo 6, versículo 40, diz assim um texto: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem preparado, bem instruído, será como seu mestre. Então, se nós queremos servir, ter essa qualidade, né, na vida cristã, seja como Jesus. Porque realmente o discípulo bem preparado, ele vai ser como Jesus. Porque quem não quer servir, ele não vai olhar para Jesus. Ele vai o quê? Se gloriar a si mesmo. Quando a igreja ela perde o brilho de estar servindo, de estar olhando para o homem, ou então de gloriar a si mesmo, virou legalismo. E perdeu a noção de servir a Jesus e servir aos irmãos. Então, por isso que Lucas ele falou, olha, realmente o discípulo bem preparado, bem instruído, é como Jesus, é como o nosso mestre. Eu quero concluir, irmãos, igreja, nessa mensagem, em Marcos 10, no capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Diz assim um texto: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Irmãos, serviço cristão. Realmente, essa carta de Gálatas, para nós, é um alerta para que a igreja não possa realmente cair no erro, mas sempre olhar para Jesus. Olhar para o Evangelho é viver e praticar, e não ser uma igreja legalista. Mas como Paulo falou, olha, vocês eram assim, vocês cuidaram de mim, eu fui amado, vocês foram muito hospitaleiro, me trataram como fosse um anjo de Deus. Então, é essa qualidade que jamais, nunca, né, deve se perder entre nós, porque é isso que vão fazer eu e você. Vamos estar servindo ao nosso Deus acima de tudo, e servindo, cuidando, amando uns aos outros. É tão bom, irmãos e irmãs, sabe, irmãos? Tão bom de essa irmandade, essa comunhão, esse serviço, de saber que como nós somos muito bem amados, porque lá fora não é assim não. Lá fora é cruel, lá fora é injusto, lá fora não há vida, lá fora não há hospitalidade, mas o amor verdadeiro, o serviço, esse cuidado está aqui entre nós, em Jesus. Então, seja como Jesus. Nunca perca realmente essa qualidade de servir ao nosso Deus e servirmos uns aos outros. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar ao nosso Deus para encerrar esse culto de adoração. E claro, irmãos, a adoração vai continuar.
vamos estar servindo, vamos estar evangelizando, vamos testemunhar, porque a adoração vai continuar na nossa casa, no trabalho, na escola e assim por diante, e aguardar o principal, a volta de Jesus. Oremos. Santo Deus que está nos céus, obrigado, Senhor, Pai, por tudo, Deus, que ocorreu, Senhor, aqui nesse lugar, Senhor, junto com os irmãos, que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada irmã, Senhor, aqui nesse culto, de saber, Senhor, que como o Senhor foi totalmente, ó Deus, adorado, louvado, em cada ato de adoração, ó Deus, que o Senhor possa nos levar em paz em nossas casas, e que jamais, Senhor, nunca, ó Deus, possa perder, Senhor, a vida, Senhor, em nós, como cristão, como igreja, de servir a Ti, Senhor. Deus, que jamais possamos perder esse brilho, Senhor, em nossas vidas, porque só o Senhor merece, Senhor, nessa noite, toda adoração, toda a honra, toda a glória, toda a força, o louvor, a força e o poder, Senhor. Pai Santo, que Tu, ó Pai Deus, seja sempre louvado, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Que Tu, ó Pai, seja louvado, Senhor, por tudo, por completo, na adoração, na nossa vida, na família, na nossa casa, no trabalho. E assim, Senhor, vamos ver que lá fora, como é tão bom, Senhor, de servir, de Te amar, de cuidar, Senhor, e saber, Senhor, que somente em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedor em Jesus. Que Teu Pai seja louvado para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor.